Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, vocês que nos assistem. Estamos de volta com mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo estão as colaboradoras Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. E antes de chamar a nossa convidada de honra, que é Selma Natividade Lima, eu queria dizer que hoje temos uma comemoração especial, né? Essa semana, Thelma. Qual é a comemoração? Isso, essa semana completa-se 18 anos que o nosso querido Chico Xavier está no plano espiritual, né? E a gente tem que, aqui nesse momento, ter gratidão por, né, ter conhecido, ele ser o nosso exemplo de vida, quantos livros, através da mediunidade dele, do trabalho dele, né? Então, assim, é gratidão por ele ter passado aqui conosco e agora ele está no plano espiritual trabalhando para nos ajudar, porque ele nunca para, né? Então, essa semana é muito especial. Sim, sem ele, a doutrina espírita não seria o que ela é hoje, né? Então, grande homenagem. Selma, você seja bem-vinda em primeiro lugar. Obrigada por atender ao nosso convite, tudo bem? Eu é que agradeço a confiança. Então, Selma, você trabalha há 20 anos no grupo de apoio a familiares de dependentes químicos da Comunhão Espírita de Brasília, e o nosso tema de hoje, que você vai nos ajudar aqui a desenvolver, é sobre a codependência, né? Na semana passada, o nosso programa abordou os comportamentos compulsivos e as diversas dependências, como álcool, drogas, sexo, compulsão alimentar, entre outras situações que se agravaram durante a pandemia. Nós trouxemos, semana passada, um psicólogo de Goiânia, o Enio Francisco. Agora, neste programa, que você vai nos ajudar a conversar sobre ele, nós vamos abordar os desafios de quem está diretamente envolvido nessa problemática, que são os codependentes. A codependência é um transtorno emocional que foi definido, primeiramente, como relacionado aos familiares, né, dos dependentes químicos. E a característica principal consiste nessa atadura emocional, ou seja, a pessoa fica atrelada à patologia do outro. Por exemplo, a esposa que tolera incansavelmente todas as consequências decorrentes do alcoolismo do marido, ou aquela que suporta qualquer tipo de abuso por medo das chantagens emocionais feitas por esse dependente químico. Então, Selma, você como facilitadora desse trabalho com codependentes na comunhão, por que o familiar do dependente químico adoece? E quais os sintomas e como a pessoa pode se reconhecer como codependente? Eu creio que adoece por várias razões. Uma razão você terminou de dizer, que é o foco no outro. O foco das atenções da sua vida está no ente querido, no ser que ela ama e que está adoecido. Outra coisa, preocupações. Normalmente, o familiar, ele entra na viciação da preocupação. Ele pensa 24 horas no ente querido. Por exemplo, será que vai usar hoje? Como é que será que vai chegar? Meu Deus, como ele vai amanhecer? E essa preocupação ocupa toda a energia dele. Quando necessita de ajudar, já está sem energia. Outra coisa, ele leva muito, o familiar adoecido, ele leva muito a sério o que o ente querido diz. Tudo isso tem muito peso, a ponto do comportamento difícil do outro, a expressão que ele usar, ser verdade para ele. Isso gera um sofrimento muito grande. Outra coisa, ele acaba alimentando culpas. Ele se acha culpado pelo que o outro faz. Uma característica bem marcante, ele fica bem quando o ente querido estiver bem. Naquele dia ou naquela hora que o ente querido não está bem, ele também não está bom. Outra coisa, ele se embota. Porque o que acontece? Com o objetivo de preservar o ente querido, a imagem do ente querido, é comum que o familiar não comente com ninguém, nem com seus próprios familiares que não sejam ali do núcleo. E ele vai se fechando.
Em outras palavras, a dor vai tomando um tamanho tão grande que ele nem percebe, né? E ele vai se sentindo impotente. Cada vez mais ele se vê sem a condição de agir. E muitas vezes ele só se reconhece como codependente quando alguém o leva para um grupo, por exemplo, de um tratamento específico. Porque a gente, na dor, no sofrimento, acha que engana. Mas o amigo, o vizinho, o colega de trabalho, ele percebe. Aliás, o outro conhece muito mais a vida da gente, né? Então, normalmente, eles convidam, alguém convida, e ele chega no grupo todo acanhado, né, com muita dor, e aí é que ele vai tomar conhecimento de que ele também tem uma doença, né, e que chama codependência. Uhum. Miriam e Thelma, vocês querem comentar? Exatamente. Inclusive, a questão da codependência, todos nós temos um grau ou outro de codependência, nós temos isso, né? Então, quando esse grau extrapola, é que a gente vê o qual a pessoa está adoecida também. Então, ela vive em função do outro, a vida dela em função do outro. E, geralmente, quando tem essa questão do dependente, codependente, dentro do contexto familiar, eu até costumo dizer que até o cachorro é adoecido, porque todos da casa estão contaminados com esse processo de adoecimento. E aí a pessoa também, principalmente no alcoolismo, a gente só acha que o outro tem processo de alcoolismo quando está na sarjeta. Então, o alcoolismo, ele tem várias características, por exemplo, e com todo vício também. As pessoas vão se enganando, porque esse processo ele não vem assim de uma hora para outra, demora anos para você entrar no fundo do poço. E aí a pessoa pensa que o alcoolista é só aquele que está na rua, está em condições críticas. O alcoolismo tem aquele do final de semana, tem aquele de 6 meses, tem aquele que aposenta já, começa a beber. Então, tem uma série de situações tão sutis que a pessoa não se percebe. E aí o codependente fica nesse processo de adoecimento e vivendo nesse contexto, que pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser o marido, o filho, o amigo. Então, uma série de pessoas envolvidas nessa situação de atrelamento. Aí, a partir do momento que ela começa a ver que essa questão está se destruindo, aí ela vai procurar uma ajuda que, para começar um trabalho num grupo desse, não é a primeira reunião, é a partir da 8ª, 10ª reunião que a pessoa começa a se perceber, né, Selminha? Isso mesmo, você tocou num ponto-chave, que é a gradatividade do adoecimento. Tanto o ente querido como o familiar. É porque o comportamento vai mudando, né? E aquilo vai somando para ele. É isso aí. É interessante, esse tema é muito importante, eu vejo assim, porque embora a gente tenha um olhar principal de associar a codependência ao dependente de substâncias químicas, a dependência afetiva nos afeta sem que a gente dê conta. Porque como o dependente, ele não se vê doente, o codependente também não se vê. E a justificativa para o dependente é: eu controlo, quando eu quiser eu paro. O codependente também tem esse mesmo comportamento e não percebe, ele pensa no amor que ele sente por aquele ente querido, divinizando esse amor que é humano, pensando que esse amor é capaz de que o outro mude o comportamento dele, que o outro mude os seus desejos, e fica nessa que a Selma falou da pré-ocupação. Então, é um amor que adoeceu junto, né, com a situação da dependência, seja ela química, seja ela afetiva, o que for, adoeceu e também não se deu conta com a dependente. E ele sofre, concordo, porque o amor quer ajudar,
mas é um amor que acha que tem controle sobre o outro, um amor que acha que é tão grande que é capaz de mudar, um amor que é tão grande que se sente ferido quando a palavra do outro o fere, o despreza, né. Então, é um momento que daqueles que estão nos ouvindo, de se autoolharem, se veem numa situação dessa, né. É também preciso estimular o autoamor. Ninguém consegue amar doente o outro, né. Uhum. Aí eu chego nessa questão. Se o dependente não quer se tratar, Selma, mesmo assim o codependente pode buscar ajuda? Sim, ele pode e deve buscar pelo objetivo maior, que é sair do sofrimento. O que acontece? O ente querido, ele dificilmente, as meninas até Thelminha e Miriam já falaram, dificilmente ele tem consciência do grau de adoecimento. Então, ele não se reconhece, né? Mas e por que também que ele tem que buscar ajuda? Para ele ver com clareza muita coisa. Ele vai ver com clareza que ele não tem culpa do adoecimento do outro. Porque muitas vezes o outro vai dizer mesmo, a culpa é sua. Uhum. Ele não tem controle pelo comportamento do outro, né? E ele não tem a cura, porque a doença do outro é a compulsão, uma doença da alma, que vai começar o tratamento com a vontade dele de sair da situação, né? Então, no grupo, ele vai compreender isso já traz um alívio muito grande. Outra coisa, ele vai desconectar emocionalmente. Mas como assim? Ele vai desconectar amando? Ele é meu filho, eu amo. Não, emocionalmente. Você vai deixar de sofrer com o que o outro disser, com a atitude do outro. Porque você vai compreender, é ele doente. Não é verdade. Ele não tem essa raiva de mim. Vai sair do quadro de sofrimento emocional. A Miriam também já falou que ele vai aprender quais são atitudes de amor. Porque muitas vezes, no afã de ajudar porque ama, o familiar acaba alimentando o lado doentio, distorcido do outro. Um exemplo simples. Ele começa a mudar, demonstrar um comportamento de irresponsabilidade. Aí o familiar corre e vai cobrindo aquilo. A intenção é boa, é por amor, de não expor, né? Para que ele não fique exposto. Só que, como também ele é adoecido, não tem problema. O que ele está fazendo está ótimo, porque não vai aparecer dificuldade. A irresponsabilidade, o que ele está deixando, ele usa para sair do mundo. E o que ele está deixando de fazer, alguém está correndo e fazendo. Então, o que significa? É um desserviço. A intenção é maravilhosa, mas é um desserviço. Outra coisa, é muito importante a mudança do familiar, porque ele muda o padrão do comportamento do grupo. Thelminha mesmo lembrou que a família toda fica adoecida. A família é núcleo. Quem está junto ali fica adoecido. Porque o ente querido é o paciente identificado. A gente joga toda a culpa, toda a situação nele, porque aí a gente se alivia, fruto do adoecimento, né? E quando eu mudo, quando eu acordo, me deu na condição de codependente, quando eu vou acordando e eu vou mudando, eu não vou reagir, eu vou quebrando o padrão, porque é muito comum que ele sabe, ele já planejou, ele vai sair, aí ele arruma pseudo-confusão, isso é uma coisa muito comum, e aí ele arrumou uma discussão, aí ele bate a porta, pronto. Só que ele deixa o familiar profundamente infeliz. Meu Deus, agora eu sou culpada porque ele vai usar. Sim. Não, é fruto da manipulação dele mesmo, né? Então, a mudança, a melhora do familiar é fundamental, vai quebrar esse padrão. Porque quando ele arrumar a confusão dele, ele não vai arrumar a confusão. Ele não vai colar.
porque quando dois não querem, né? Um não quer, os dois não vão discutir. Ele vai tentar o argumento, não deu, então ele vai sair da zona de conforto. Bom, essa é alguma das situações que a gente entende que isso aí já é tudo de bom que precisa, porque ajuda. Só o reconhecimento, né, toda essa dinâmica envolvida já deve trazer um grande alento, né? Mas eu imagino que no grupo seja o local, ou talvez numa terapia, né, mesmo individual, que esse codependente vai conseguir reconhecer essas coisas e saber como agir, né? Isso é muito difícil que a pessoa saiba como agir, né? Thelma, Miriam, o que vocês podem acrescentar sobre isso? Eu estou me lembrando aqui, né? Estou pensando aqui enquanto a Selma está falando da dor, né? Da ansiedade do codependente, quando na crise, né? Manipuladora do dependente, porque ele também aprende que determinado comportamento vai gerar o resultado que lhe dá guarida para que ele use, né? E aí pensei aqui na questão afetiva. Hoje eu estou pensando só na questão afetiva. Ótimo. Porque mas é importante. Aí me lembrei assim, quantas vezes nós estamos numa relação doentia em que o parceiro sai, ameaça sair, ameaça largar, não estou nem colocando em questões de violência física, mas em violência emocional, psíquica mesmo. E aquele que fica já está tão dependente daquela relação que se sente culpado, que chora, o outro retorna cheio de amorosidade e é recepcionado novamente. O quanto isso gera de dor e o quanto, às vezes, nós não estamos atentos a estarmos sujeitos e alimentando essas relações doentias. Quantas vezes conhecidos, amigos, vivem relações assim que a gente fica meio sem jeito, né, de comentar. Como é que você está aguentando? Como é que você está vendo essa relação? E a pessoa não vê o problema que existe, né? Acha que é natural que a pessoa se fique brava, se altere, saia, ameace, seja o que for, mas vai voltar sempre bonzinho. No final, ele sempre volta para casa e volta para mim. Será que nós também não estamos sendo codependentes? Isso, olha que interessante. Exato. É isso que eu estou falando, todos nós temos, em qualquer relação, então a gente tem que trabalhar isso. E o mais gravoso quando é alimentado nesse processo de dependência e codependência. Então, até para o codependente ajudar o seu ente querido, ele tem que se buscar, e geralmente estes grupos, eles têm se feito um trabalho extraordinário, seja na comunhão, que temos 3 grupos, seja o AA, que é ligado a Alanon, né, ligado ao AA, seja o Amor Exigente. Então, são grupos que têm também, paralelamente, os seus familiares trabalhando. Porque também não adianta eu ajudar o meu codependente, vamos dizer assim, se eu não estou me preparada, não tenho um contato com as pessoas que têm as mesmas problemáticas. Não que eu vou pegar a receita do próximo, mas eu vou fazer a minha receita, que é um trabalho muito interessante, que o dia a dia, aquela pessoa falando, no começo eu não falo nada, aí depois o outro vai falando, depois eu começo a ter coragem de falar no meu momento, aí eu vou adotando e prescrevendo a minha receita nesse processo. E tem uma analogia bem interessante, que não adianta cair no avião, né, quando você eles explicam, né? Isso, você coloca a máscara você tem que colocar primeiro em você, para depois colocar na criança, no próximo, no que está com você. Então, assim, o processo da codependência é essa questão de se conhecer para se libertar desse processo doentio, não é, Selminha?
Sim, sim, É um isso mesmo. empoderamento, né, Selma? É um empoderamento. Empoderamento. Vocês falando sobre isso é a palavra que me vem, né? Eu tomar consciência, pé da situação, e mesmo que eu não saiba ainda como lidar, eu vou buscar ajuda e vou aprendendo, e vou me fortalecendo para lidar com tudo isso, né? E vou Selma, voltar. você falou uma coisa, e vou voltar para mim, né? Foi isso que você disse. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou uma coisa no começo, que a dependência, ela é uma questão da alma da pessoa, né? Então, eu queria que você explicasse que aspectos espirituais estão envolvidos nessa codependência, por exemplo, que nós estamos tratando aqui. Para mim, né? Sim. Por exemplo, observar, bom, primeiro, o aspecto do efeito que a atitude do ente querido tem em mim como codependente. E esse efeito é individual, né? Porque, traduzindo assim, a atitude dele, o comportamento dele, vai ter uma conotação de tocar na ferida. E como na minha ferida interna, cada um tem a sua. E no convívio e no adoecimento do familiar, o discernimento está reduzido, ele fica muito previsível. E o ente querido enxerga isso com a maior facilidade. Então, ele vai tocar sempre em pontos chaves, ferida mesmo. Se percebe que o outro é vaidoso, ele vai tocar em alguma coisa que mexa com a vaidade para reduzi-lo, etc. Agora, uma outra visão, ampliando a visão. Como é a família? Como é a formação da família? Formação da família, a doutrina espírita nos mostra que tem uma programação superior muito importante. Vem junto aquelas pessoas que precisam viver juntos, né? Porque esta é a filiação por afinidade. Porque pensando na família, uma coisa é o parentesco do genético, né? Que eu tenho a genética do meu pai, o meu filho tem a minha genética. Esse é o da família, a família aqui, por traços genéticos. Mas tem uma família que é a família espiritual, porque senão a gente vai dizer assim, não, e o outro? E a pessoa que eu conheci, que eu me encantei, que nem me namorei, né? E depois me casei. Gente, ele era tão doce, né? Ele era tão doce, porque o comportamento de hoje ele é do adoecido. Mas então é entender que na lei divina, é sempre o mais forte ajuda o mais fraco. Estamos hoje envolvidos porque há uma pendência anterior. Não viemos juntos por acaso, né? E esse vir junto tem um objetivo do aprendizado mesmo. Eu vou viver de novo a relação numa situação, às vezes variada, mas onde vai aflorar exatamente onde eu tenho a minha pendência, a minha dificuldade com o outro. E o quanto, ao relacionar, um machuca o outro. Trazemos, então, essa dificuldade de outra vida. E essa aqui é uma oportunidade de estar junto, né? De acudir. Então, é assim, como foi acontecer isso comigo? Por isso, porque há uma programação maior. Quando eu tenho consciência, eu como familiar, quando eu tenho uma consciência desta realidade, eu não vou lutar para correr, sair, abandonar. Eu vou desejar ajudar, porque aí eu resolvo a situação. Além de eu estar cuidando de quem eu amo, que agora eu estou compreendendo, né? Ou às vezes, no momento, no adoecimento, tem tudo o contrário do que seja expressão de amor. Mas aí eu volto a insistir. É o adoecimento, é o amor adoecido, né? Então, é mais ou menos isso que
que eu percebo que são os aspectos espirituais envolvidos, né? Porque como é uma doença da alma, né? São os mais marcantes que eu me lembro. Exatamente. Thelma e Miriam, eu queria então, adiantando essa, né, desdobrando a explicação da Selma, existe uma linha tênue entre a responsabilidade que a gente tem, né, diante dessa situação em que a gente vem numa família com pessoas com determinadas situações, circunstâncias para a gente atuar, e a linha tênue entre essa responsabilidade e a gente achar que a gente vai salvar a pessoa, porque viemos juntos. Eu queria que vocês explicassem isso. Começar. Pode falar, Miriam. Pode ir, Thelma, pode falar você hoje. Não, é o compromisso. Hoje eu estou faladeira, né? Ótimo. Mas, assim, é o compromisso que a gente tem, como a Selminha falou, com os outros. E também existe também a questão espiritual, de uma forma do processo obsessivo nesse contexto familiar. Porque quando você está envolvido com questões de vício, qualquer vício, você, como diz até Chico, através de Emmanuel, colocar aqui, 30% você traz de outras vidas, né? E 70% é coisa que a gente apronta aqui. Então, e com isso, o que acontece? Ou seja, nós vamos atrair pessoas que estão no plano espiritual com processo de vícios, que têm afinidade com o nosso tipo de vício, até tem uma médica que ela fala, que é espírita, que ela fala que o viciado no plano espiritual, ele tem que achar afinidade, eu não lembro o nome, a Miriam sabe, a Miriam está falando assim, que ela sabe quem é, e aí vai ter afinidade com aquele dependente. Então, vai gerar um contexto de desequilíbrio, tanto no plano espiritual, que eles vão se afinar para o desencarnado suprir o seu vício, e aquele irmão que está na dependência, no plano material, vai, né, suprir isso com o vício e vai ter o processo de obsessivo mesmo. Então é um processo que a gente tem que ter muito, assim, buscar mesmo a Deus, e é sempre colocado que existe um poder superior, né? Nos grupos ligados ao AA e tudo, eles falam no poder superior, que nós, dentro da doutrina, falamos de Deus. Então, assim, porque a pessoa que tem o vício e tudo, o Deus dele é quem? É o álcool, né, vários tipos de droga, é a compulsão por compra, Então, Deus, ele faz tudo em função do Deus dele. Ele não importa se ele maltrata, porque não é ele está nesse processo de adoecimento. Então, o Deus dele ele vai, quanto tempo ele fica maquinando coisas para poder atingir o objetivo naquele momento, que é beber mais, usar drogas. Então, é esse processo. Então, junta o processo familiar, que é o nosso compromisso, juntando também com a atração desses irmãozinhos, que para a doutrina a gente chama que irmãos que não têm conhecimentos, que a gente, né, desencarna nessas mesmas condições. Na igreja evangélica católica eles chamam de demônios, né? Então, assim, a gente tem que estar afinado com o nosso Pai Maior e descobrir, através de buscar, né, buscar através do poder superior, buscar alternativas para a gente se melhorar e também, principalmente, é falar assim, eu estou adoecido, né, como codependente. Como eu vou buscar me melhorar? Então, assim, ter a humildade nesse processo todo. Vou passar a Miriam, que ela deve estar com o nome da médica, né, Miriam? Olha, você sabe que eu sou péssima de memória. Eu me lembro da fisionomia, mas cadê o nome que me foge? Mas o importante é a essência da conversa, né? Tocou agora num ponto muito importante, que é o ponto das companhias desencarnadas, né?
junto ao dependente, porque nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, nos quais todos nós, sem exceção, ainda temos os nossos desajustes, né? Muito mais ampliados do que a nossa tendência de fazer as coisas do lado do bem, cumprindo as leis divinas. Então, se nós ainda temos esses nossos desequilíbrios, esse desequilíbrio pode ser uma compulsão qualquer. Reencarnamos corretamente na situação financeira, no núcleo familiar, na cidade, tudo está justo e certo para as nossas necessidades. Nós podemos discordar, nós podemos achar que não é o núcleo familiar que eu queria, que o núcleo familiar do meu amigo é melhor, que a minha condição financeira não é boa, mas tudo é justo. E nós estamos nesse planeta provando a nós mesmos que, diante daquela situação que me leva ao comportamento compulsivo, eu posso um dia perceber e simplesmente não ir adiante. E isso depende de uma coisa muito importante que no Papo Espírita a gente tem falado muito: autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não tenho clareza das minhas deficiências, clareza da minha compulsão por compras, a compulsão por poder, a compulsão pelo sexo, a compulsão por N coisas, né? Por substâncias químicas, eu não vou perceber. E lógico que terei também aquelas companhias, como Thelma falou, desencarnadas, que vão associar a vontade ainda maior, né? A vontade ainda maior daquela minha compulsão. Então, a minha compulsão, às vezes, sai do limite, porque não é só a minha vontade, é a vontade de muitos. E nós, da doutrina espírita, também nos nossos estudos, sabemos que não é fácil, não é assim um desencarnado com uma compulsão, por exemplo, pelo álcool, que está sendo dito aqui, não é? Ele olha, não, aquele ali é que eu vou ficar junto, eu vou obsediar. Não é assim tão simples. Precisa-se ter afinidade para que isso aconteça. Por isso é muito difícil o desencarnado querer largar. Você pensa que é procurar uma agulha no palheiro, você achar e simplesmente largar. Não é assim. Por isso precisa, nesses trabalhos, né, de tratamento, precisa da ação de cada um de nós, do dependente, do codependente, para que o desencarnado também no plano espiritual também receba seu tratamento. Porque não é tão simples se ver codependente e a partir desse momento que estamos ouvindo o Papo Espírita, vou deixar de ser codependente. Não é assim. Né? A gente sabe que o nosso processo interno de mudança é longo e muitas vezes sofrido. Meninas, estamos chegando a 5 minutos do programa para a gente terminar. Então, Selma, eu queria que você nos orientasse a quem nos assiste, que começa a se reconhecer nessa situação de alguma forma, né? Como é que ele pode agir nesse momento de isolamento social, principalmente, que ele não dispõe de uma casa espírita, porque quero que você explique qual é o trabalho que a comunhão faz, né? Mas no momento não está sendo realizado, como a gente explicou na semana passada. Como essa pessoa deve agir nessa situação? Bom, primeiro eu queria lembrar dela pensar que existe uma instância superior. Porque o que acontece? A doença da codependência leva o paciente, que é o familiar, a se achar totalmente impotente. É nesta hora que ele precisa dessa compreensão de que existe uma instância superior, que existe um Deus, né? Uma força superior, suprema, que cria todo o universo, que vai entrar a partir daí. Quando ele se vê impotente de ajudar o ente querido, é a hora que ele vai permitir, a gente aprende isso em grupo, que Deus atue. Porque qual é a tendência do familiar? É ditar para Deus que a coisa seja daquela forma. Como a gente não tem noção do segundo seguinte, a gente acaba ocupando o tempo pedindo, desejando uma situação que não vai ser boa. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é buscar o atendimento. Aí nós já vamos lembrar aqui da comunhão, que ela acode nesse sentido,
tem a possibilidade de buscar o atendimento fraterno online. Uhum. Então, a pessoa vai pleitear, né, entrar na agenda da comunhão, e a gente sugere que ela lembre de pedir para falar com alguém que trabalhe no grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares, né, para a conversa ser mais produtiva. E é muito simples, é através do e-mail, que é atendimentoFraterno@gmail.com. Então, a possibilidade é esta. Ela vai ser acolhida na linguagem que ela está sendo, onde é a necessidade dela. Tá? Aí, depois, como os grupos funcionam. É possível falar aqui agora? Claro, Sim. claro. Pode falar. Então, o que acontece? Os grupos presenciais são interessantíssimos, porque quando o familiar chegar, ele vai ficar na sala dos familiares. O familiar vai ficar junto com os iguais. Os entes queridos vão ficar na sala dos entes queridos. O programa que a comunhão oferece, que, na verdade, os dias são assim, sempre na sala 13, a pessoa não precisa chegar e se identificar, porque é muito comum que o familiar não goste, que nem o ente querido gosta de se identificar, né? Mas ele pode entrar direto para a comunhão, ele vai para a sala 13. Na segunda-feira tem às 19 horas, um grupo que vai até 20 e 50. Na quarta-feira também às 19 horas e ao sábado às 9 horas. Esse grupo é muito interessante porque ele tem um programa de autoconhecimento, de autodescobrimento. Não vai predominar ali a conversa da droga. A ideia central ali é, como você falou, em poder, né? É fazer, tanto o programa é usado nos dois grupos, fazer a pessoa voltar para si e ver o valor que ela tem. Então, o programa vai conduzindo, ele tem toda uma estrutura de assunto por mês, por semana, e nessa semana, o assunto da semana vai gerar uma pergunta. Essa pergunta vai ser respondida por todos que estão no grupo. Imagina a riqueza disso aí. Quando eu vou ter que responder, eu vou responder no meu enfoque. Mas se nós formos 20, eu vou ver 20 enfoques. Então, na mesma hora, no mesmo dia, na mesma reunião, eu vou ampliar muito o meu leque do autoconhecimento. Primeiro, eu vou me sentir, a primeira coisa, todo mundo chega bem fechadinho. Eu vou sentir acolhido, porque se é uma coisa que eu não podia falar, ali eu posso falar. Tem uma outra coisa muito importante no grupo, que é a figura do sigilo. O falado ali é sempre lembrado todo dia, morre ali, a ponto da gente encontrar na rua, não sentir a obrigação de identificar perto de alguém de onde que a gente conhece. Então, ali, o ser humano tem um nome, ele não tem sobrenome, né? E como nós estamos falando de sentimento, cada um que chega vai perceber que não interessa o nível intelectual, nem nada. A dor é igual, é a alma que está doendo. Então, Selma, deixa uma mensagem para quem sofre com a codependência. Tá ótimo. Eu quero só fazer um fecho no que estavam falando anteriormente, do valor do grupo. É que é muito interessante como na reunião seguinte, o familiar já volta com o olhinho brilhando. Aí ele diz que aprende, porque assim, lá não tem receita, ninguém dá receita para o outro. Mas as meninas já adiantaram, né? No sentido assim, você aprende com a forma do outro agir. Então, a pessoa chega e diz, de olhinho brilhando, olha, funcionou, eu deixei de fazer tal coisa, eu me aliviei, ou então eu fiz. Então, essa é a riqueza do grupo. Mas agora, pensando aqui, que mensagem, bom, a ideia que eu quero deixar é que esse sofrimento vai passar. Vale a pena investir em si. O adoecimento, tanto de um lado como do outro, é o sair de si. Vale a pena buscar ajuda, né? Vale a pena trabalhar a mudança interna. Porque, assim, se eu não tiver
uma assessoria, uma ajuda, para eu me olhar profundamente, eu vou mudar comportamento, eu vou fingir que estou compreendendo, que eu estou me calando agora, mas estou me matando por dentro. Então, é isso. Trabalhar essa mudança íntima, dar de cara com a dificuldade interna, né? Ampliando a compreensão do que seja amar o outro e se auto-amar. Muitas vezes, amar o outro é ser firme, né? É não corresponder ao desejo dele do momento. Agora, eu queria, só para lembrar uma coisinha, uma frase só que eu achei genial, que é do irmão José no livro Lições da Vida. Me permite ler. Sabe por que tudo isso? Porque as palavras, por mais fiéis, nunca transmitem as lições que somente a experiência conseguirá na linguagem inarticulada da dor. Então, eu acho que o irmão José me trouxe para a dimensão do familiar adoecido, né? É esse equilíbrio que virá com o autodescobrimento, com a mudança de postura, para ter essa compreensão. Perfeito, Selma. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Nada disso. Não, é simples. uma construção. Exato. Essa é uma construção gradativa, passo a passo. Mas como a gente está pensando num resultado final, é isso. Tudo vai mudar. O ente querido vai mudar, a gente vai mudar. Se ele não tiver a velocidade do familiar para fazer a mudança, o familiar já se alivia, porque desembola dele. Compreende o Filho de Deus que está ali, né? Que tem uma trajetória, que é no nível da velocidade dele. Mas aqui nós estamos falando de tratar a doença, que é a doença do familiar, né? Aí ele, com esse nível de compreensão desenvolvida, ele vai ajudar muito mais e já deixou de sofrer. Exato. Né? Bacana demais. Meninas, Thelma, Miriam, super obrigada aqui pela participação de vocês. Selma, queremos te agradecer todo o seu conhecimento, sua sabedoria e também o seu acolhimento, né? Porque a gente pode perceber pela tua fala que você tem uma profunda compreensão das dinâmicas, do sofrimento que isso envolve, e eu imagino que dentro desse grupo deve existir grande amor, solidariedade, cooperação entre as pessoas. Então, fica o convite para quem nos ouviu, que se interessou, que despertou de alguma forma para essa questão, que nesse momento, né, de comunhão fechada, que procure o atendimento fraterno da comunhão pelo e-mail atendimentofraternocomunhão@gmail.com, e assim que a gente voltar ao normal, que os grupos puderem se reunir novamente, que as pessoas possam participar dessa experiência e avançar nessa encarnação, né? E então, para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua presença. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Se você quiser escrever para a gente, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Estamos também no Spotify com diversos podcasts. Fique à vontade, inscreva-se no canal da Comunhão Espírita no YouTube, ative o sininho e comente também, que a gente vai ficar muito feliz de receber a sua mensagem. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. Aguardamos vocês e até lá.